Boa noite, irmãos. Mais uma vez, vocês estão aí na rede social. A gente aqui já se cumprimentou, porque estamos aqui desde as 8, orando. Espero que você tenha tido um bom feriado. E hoje, você que poderia ter vindo aqui, hein? Eu não sei como está a sua saúde. Espero que você esteja bem. Vamos lá, irmãos. Nós vamos voltar ao nosso estudo, de Atos, capítulo 9. Tá bom? E hoje nós vamos ver a partir do verso 20, lembrando que estamos vendo aqui a conversão do apóstolo Paulo. Ele estava indo com aquelas cartas para Damasco, e o Senhor Deus apareceu a ele, Jesus Cristo apareceu para ele e falou com ele. Paulo se converte, então vem Ananias, que era um outro homem que Deus mandou, que falasse com Paulo, para que Paulo voltasse a enxergar. Então Paulo volta a enxergar, ele fica 3 dias sem comer, sem beber. Aí encontra Ananias coloca a mão nos olhos dele, volta a enxergar. Então ele é batizado, e depois de batizado ele come. E aí entramos no verso 20, tá bom? Atos, capítulo 9, verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe para que possamos aprender dela, Senhor Deus, e transformar nossas vidas pelo conhecimento que o Senhor nos dá. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém. Vamos lá, começando com as nossas dificuldades e interpretação de texto, Você lembra que Saulo, como eu disse, ele fica 3 dias e 3 noites, 3 dias sem comer, Aqui só não fala de noite, mas tem que ser noite. No verso 9, do capítulo 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E aí eu quero só voltar aqui, porque agora nós vamos começar, que diz que, e logo nas sinagogas ele pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Quando a Bíblia fala logo, talvez a sua Bíblia esteja imediatamente, sempre a ideia é que foi logo em seguida. Irmãos, isso daqui não é uma coisa assim, um detalhe descritivo, é uma declaração teológica, tá bom? Eu vou daqui a pouco chegar, eu vou já misturar os assuntos, porque em Gálatas, Paulo fala de um outro período, já vou chegar lá. Então, primeiro aqui, quando a Bíblia fala que logo ele já vai nas sinagogas pregar a Cristo, nós temos que pensar que o que a Bíblia está dizendo é que ele não esperou nada. Ele se converteu e já foi trabalhando. Esta é a ideia que a Bíblia quer nos passar. Só que há uma dúvida não. Há um texto paralelo aqui que nós precisamos de parar e pensar nele, que está lá em Gálatas. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1.
Quando Paulo mesmo está escrevendo aos Gálatas, aqui é uma carta dele, irmãos, no capítulo 1 de Gálatas, é uma carta que ele escreve aos Gálatas, como a Bíblia diz. Que diz assim no verso 15: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Bom, peraí. Nós temos aqui 3 anos. Como que nós vamos pensar com relação ao logo? E o logo? Irmãos, esses 3 anos aqui, eles estão em algum momento desse logo aqui. Vamos pensar hoje, nós, na nossa história, os livros modernos de história, da nossa visão, é cronológica. Nós queremos saber datas, sequências. A Bíblia não foi escrita para isso, a não ser alguns livros de reis, os livros de relatos históricos. Aqui, irmãos, Lucas, que é o escritor de Atos, como eu já disse, né, eu, pastor, eu tenho dito, tem alguns autores, um livro que a gente lê junto, ele acha que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é um livro só, dividido em 2, mas são dois começos, como diz, né? 2 tratados. Paulo aqui em Gálatas, ele está defendendo o apostolado dele, dizendo que eu recebi direto de Cristo. Aconteceu da Arábia, claro que aconteceu, mas o que ele está enfatizando aqui é que eu recebi a comissão e o ensino de Cristo. Algumas frases na Bíblia, como por exemplo, como disse o Senhor, melhor coisa dar do que receber. Não tem na Bíblia isso, em nenhum outro lugar. Então, a gente imagina que Deus falou para ele lá, na Arábia. E Lucas, Lucas não conta essa história. Mas se você voltar comigo em Atos capítulo 9, volta lá, no verso 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Pode ser que seja lá, que esses muitos dias, a gente não sabe. Mas são relatos, irmãos, complementares. Então, qual é a dúvida? A dúvida é que ele está falando de uma outra ocasião ou da mesma ocasião? Eu acho, irmãos, que é da mesma ocasião. Eu acho que em algum momento isso acontece aqui, que ele tinha ficado aqui e ele foi para a Arábia, como diz aqui, depois ele volta para Damasco e aí ele tem que fugir. Mas não tem problema se você não acreditar desse jeito. Só tem que saber que ele foi para a Arábia e aprendeu com Cristo. Isso é certo. Lucas não conta isso, porque Lucas tem outra preocupação. Lucas está contando a história. Irmãos, tem coisas nos versículos da Bíblia, né, que não estão relatos. Capítulo 8, no capítulo 9, então, passou-se algum tempo. Quanto? A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. Em alguns momentos a Bíblia diz, e Paulo ficou 1 ano e tanto nesse lugar, mas em outros ele só diz que foi. Quanto tempo demorou? A gente não sabe. Porque o propósito da Bíblia não é fazer esse estudo cronológico. É mostrar a expansão do Evangelho no livro de Atos. Em Gálatas, porque Paulo, nas suas cartas, ele defende o seu apostolado. Até os Coríntios, né? Porque ele não estava entre os 12. Ele não foi escolhido lá, quando se reuniram, lá no primeira reunião dos apóstolos, temos que achar um substituto para Judas. Paulo não estava lá. Ele mesmo diz que ele é um abortivo. Ele fala, eu sou um aborto, aconteceu depois, eu vim fora do tempo, eu sou um extemporâneo. Então, Paulo vem defendendo o seu apostolado. Então, em Gálatas, o que ele está dizendo?
olha, eu não falei com ninguém lá. Eu recebi de Cristo. E o que eu não souber aqui, eu vou falar com os outros apóstolos. Por isso que vejam que lá em Antioquia, eu estou falando mais, olha, você que é novo na Bíblia vai sofrer um pouquinho, porque nós já estamos estudando, então eu já estou falando com os alunos aqui, né, com as pessoas que já estão acompanhando, tá bom? Então, quando você volta lá em Gálatas, quando ele fala, olha, eu estive lá, eu não voltei para falar com os apóstolos, eu recebi direto. Lá em Antioquia, quando eles têm um problema com os judeus, que fala, olha, o novo convertido tem que seguir as leis judaicas. Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém, e aí tem um concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, nós vamos chegar lá ainda, e daí eles falam, não, olha, se você é convertido e não é judeu, você não precisa de seguir a lei judaica. Você tem que se afastar da prostituição, da carne sufocada, da pornografia e de comer o sangue. Pronto. Então, esse início da igreja, ele é contado de forma diferente. São relatos complementares, assim como os evangelhos. Tem coisa que tem em algum evangelho e não tem em outro. E é mentira? Não, é porque teve um propósito em um deles e teve outro propósito em outro deles. Na uma ou duas mensagens passadas, ainda você pegando, você que está na rede social, o canal do YouTube da igreja, você vai ver as mensagens de quarta-feira, tem sido sobre Atos dos Apóstolos. Então ali você vai ver a sequência nossa e o que nós estamos te mostrando, que tem coisas que não estão escritas lá ou escritas de forma diferente. No próprio, eu falei uma ou duas mensagens atrás, se você pegar a conversão de Saulo, aqui tem um jeito que Lucas conta, Paulo conta em Atos 21 de um outro jeito e 26 de outro jeito. Porque de um jeito ele está contando para os judeus, enfatiza as leis judaicas, enfatiza os profetas, enfatiza o seu chamado e que Jesus é o Messias, e depois perante o rei Agripa, que ele vai falar, ele enfatiza Cristo como Salvador também dos gentios. Então, lembre-se que é propósito, não estão aqui para defender um ou outro ponto, ele simplesmente está dizendo que teve 3 anos na Arábia, e lá ele aprendeu direto de Cristo, mas quando volta aqui no verso 20, e logo ou imediatamente, nas sinagogas, pregava que Cristo era o Filho de Deus. E é isso que ele vem falar. Quando você vê que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele sempre está numa sinagoga. Eu até brinquei, né? Falei, Paulo ia lá, puxa, ele ia falar para os judeus que sabia que estava querendo apedrejar. Por quê? Porque, irmãos, Cristo, a primeira revelação, assim, neotestamentária, Novo Testamento, é que Cristo é o Messias prometido. Se você tirar o Antigo Testamento, não tem razão Cristo. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu creio no Deus do Novo Testamento e não do Velho? Irmão, não existe. É um Deus só. Não pode ter um Deus do Novo e um Deus do Velho. É o mesmo Deus. Por quê? Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Se você não tiver essa conexão, não serve. Não é o Deus que está na Bíblia. O Deus na Bíblia, quando você vai pegar todo o conjunto, até de Abraão, depois de Davi, você começa a ver por que Deus preserva Davi e fala, o seu reino é eterno. Porque Cristo o Messias tinha que vir da raiz de Davi, que era da tribo de Judá. Então, toda esse alinhavar de costura, vai sair a roupa pronta, no final, em Apocalipse, que é o livro da Revelação, onde deve chamar de cordeiro. Por que cordeiro? Volta lá para o começo, por causa dos sacrifícios. Então, você entende que a gente tem que estudar mais, mas tem que entender isso? Então, vamos lá, nas premissas. Nós temos aí alguns professores de história na igreja, aqui no templo não tem, mas em casa deve ter algum deles assistindo. Então, você sabe que no passado era diferente, a cronologia não era tão importante como para nós hoje é importante. Era mais importante os fatos e o que eu queria mostrar. A cronologia
pouco importa. Ou importa menos do que os fatos. Tá bom? Vamos lá. Atos 9, 21. E todos os que o ouviam estavam atônitos. Porque ouviram o quê? Paulo pregando nas sinagogas. Quem ouvia? Os judeus. E todos os que o ouviam estavam atônitas e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Então, eles estão dizendo: espera aí, não entendi. Esse homem é judeu, veio com carta do Sinédrio para prender os cristãos. Quem eram os cristãos? Não tinha esse nome, tá? Chamava de caminho. Mas quem eram eles? Eram as pessoas que seguiam Cristo, o Messias. Ele veio para prender. E agora, ele está dizendo que Cristo é verdadeiramente o Messias. E aí, irmãos, dá um nó na cabeça deles. Porque a palavra aqui, não é este que perseguia. Se você tem, eu não sei como é que é a tua tradução, mas no verso 21, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia? Talvez você tenha outra palavra aí para traduzir, porque na verdade aqui era destruía, queria destruir. Esta era a ideia. Eu queria destruir, queria assolar, é isso que eu queria fazer. E aí eu tenho de voltar, olha, eu vou deixar marcado aqui em Atos 9, eu vou voltar para Gálatas de novo, eu li Gálatas capítulo 1, eu tinha lido a partir do verso 15, mas agora, olha, se você voltar no verso 13, olha o que o Paulo diz: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. É isso mesmo, irmãos. Ele fala de perseguição. Aqui os judeus falam: não é este que perseguia os que invocavam o nome de Jesus? Perseguição era a palavra, era ir atrás com o fim de prender, ou encerrar na prisão, e como o caso de Estevão, foi até morto. Mas o objetivo dele era perseguir. E isso era um fato, irmãos, notório entre os judeus e entre os prosélitos, os recém-convertidos, nem prosélitos, os convertidos ao cristianismo. Porque, voltando para Atos capítulo 9, olha o que Ananias diz ao Senhor no verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui onde? Aqui em Damasco, tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Irmãos, olha, ele tinha isso nas mãos. Só que daí, as pessoas, imagine, ele entra na sinagoga: bom, vamos ouvir aquele, como é que nós vamos perseguir Cristo? E ele sobe lá no púlpito, eu não sei como é que era a pregação, onde eles ficavam em pé. Eu sei que daí ele fala: olha, eu persegui a Cristo, mas ele é de verdade o Messias. E aí dava um nó nas pessoas. Porque daí, irmãos, ele tinha, era ao contrário. Estamos num momento aqui, pensa, de perseguição. Irmãos, no ano 64, eu falei isso no domingo, no ano 64, depois de Cristo, houve um incêndio de Roma. E o imperador acusou os romanos. Acusou os cristãos, perdão. Por quê? Porque a perseguição contra os cristãos, ela estava bem forte. E tinham, a princípio, até o apoio dos judeus. Porque para os judeus era muito claro: esses cristãos devem morrer. Só que para os romanos, os cristãos era um pedaço do judeu. Porque falavam da mesma coisa, falavam da mesma Bíblia. Por isso que não dá para fazer aquela, desconectar, como eu disse para os irmãos, sobre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Para os romanos era isso. E aí você nota que
quando começa a perseguição, no capítulo 8. Por que que Paulo, volta só no Paulo, por que é que Paulo perseguia? Porque ele queria destruir a igreja. Só que no capítulo 8, verso 1, e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Então parece que ele estava conseguindo destruir a igreja, mas só até aqui. Porque no verso seguinte, no verso 4, o efeito é o contrário, exatamente ao contrário. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então, os que não eram presos, sabiam, fugiam, né? E ao invés de pararem com medo da prisão, não, irmãos, eles continuavam. Eles pregavam ainda mais. E eu fico pensando, como será o nosso breve futuro? A Europa já está tomada pelos muçulmanos. Bom, todos temos o direito, eles também têm o direito. O problema é que a violência contra cristãos na Europa tem aumentado muito. Então, o problema é só esse. E aí, pastor, isso vai acontecer no Brasil? Pode ter certeza que vai. Pode ter certeza, vai acontecer. E aí o que a gente vai fazer? Irmãos, fica feliz. Você vai fugir e vai pregar o evangelho. É isso que vai acontecer. Se não fugir, vai morrer. Ou vai negar Cristo. Você tem escolhas aí. Se for um crente de verdade, negar não. Essa não tem opção. Podemos ser presos, podemos fugir e disseminarmos o evangelho, isso nós podemos fazer. Mas negar, não podemos. É só isso. Assim como aconteceu lá atrás. E aí, o que aconteceu com Paulo? Volta. Quando esse pessoal, os judeus ouviam isso, a Bíblia diz que eles ficaram confusos. Olha, verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais para quê? Para falar que Cristo era o Messias. E confundiam os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E aqui eu preciso de parar, porque o tempo sempre aqui de quarta-feira é pequeno. Mas veja bem, Paulo era um zeloso perseguidor, nós sabemos disso. Zeloso. Cuidava dos detalhes. Quando ele se converte, ele é um zeloso disseminador da palavra do evangelho. Ele era zeloso porque ele acreditava que o cristianismo, que Cristo, era uma farsa. Mas quando ele descobre que Cristo de verdade era o Messias, ele inverte e ele usa o mesmo zelo. Eu vou estender a palavra zelo para encerrar. Eu vou quase no fanatismo. Está frio. Eu sei que está frio. E eu e o pastor Neu temos pegado bastante no pé dos irmãos. Eu sei que tem trânsito, mas hoje é feriado. E que não vem para a igreja. E eu fico bem preocupado com isso. Irmãos, olha o zelo de uma pessoa. Dá uma olhada aqui. Em 2005, um homem chamado Pablo Luiz Martins vendeu uma geladeira para comprar uma passagem de ônibus de São Luís do Maranhão para São Paulo. E eu queria ler aqui, para ir a um culto. Mas sabe o que ele fez? Para assistir aos Corinthians ser campeão. Ele vendeu a geladeira. Aí eu tenho um outro aqui.
Em 1981, um homem chamado Cláudio Cruz vendeu um carro e alugou um ônibus para ir para Santiago do Chile. Para assistir um culto? Não, para assistir o Flamengo jogar. Em 2021, 4 anos atrás, um homem chamado Pedro Henrique Moreira, ele morava no interior de São Paulo, ou mora no interior de São Paulo, vendeu o seu carro para bancar uma passagem para Montevidéu, para assistir um culto? Não, para assistir o Palmeiras jogar. Irmãos, os torcedores são bem zelosos. Eles sabem o que querem. Eu já falei para os irmãos várias vezes, é uma verdade isso, porque era um sábado à tarde, e nós estávamos almoçando com uns irmãos da igreja que vinham de outro estado. Aqui, onde era o Credit Car Hall, não sei como é que é o nome agora, ali perto da João Dias. Então, nós saímos, tinha uma menininha, na época, sei lá, devia ter uns 7 anos. Falei, vamos atravessar na faixa. Nós fomos atravessar na faixa. E tinha uma fila de umas 5, 6 pessoas com barracas. Eu falei, bom show para vocês. Eu fui puxar assunto, quem sabe dá para falar de Cristo. Você falou, vai demorar um pouco. Isso era 3 horas da tarde. Eu falei, que hora é o show? A moça me falou, a semana que vem. Eu não me espantei com ela. Eu não me espantei com os palmeirenses, os corintianos, os flamenguistas. Eu me espanto com os crentes. Eu me espanto com os crentes. Está frio, eu não venho na igreja. Não venho porque trabalho, mas hoje é feriado, também não está aqui. Não venho porque eu estudo, nas férias não está aqui. Irmãos, que zelo que nós temos. Não faz corte meu, mas parabéns, palmeirense. Parabéns, corintiano. Parabéns, flamenguista. Parabéns, aquela moça que era uma fã de uma banda, que ficou uma semana. Zelo. São os apóstolos Paulo do pecado. Está faltando o apóstolo Paulo lá de cá, né? Não está faltando, irmãos. Não está faltando um monte de desculpa. Um monte de desculpa. A gente vê isso com naturalidade. Naturalidade, a pessoa está lá. Dá uma olhada, o pessoal vai lá. Olha, aqui o Brasil não foi lá nos futebol, lá, acabou indo fora, né? Mas se tivesse ficado na final, certeza que tinha brasileiro lá. E não é o que se mora nos Estados Unidos, não, hein? Porque eles saíam daqui para ir lá. Vende casa, vende carro, vende geladeira. Era o zelo do apóstolo Paulo. Irmãos, olha, eu já estou velho, irmãos. Não vou ver. Mas talvez você, jovem, vai ver um dia em que nós vamos ter que vender as coisas para ir num culto, porque não vai ter culto. Não vai ter culto mais. Já começou. Olha, cuidado para derrubar o vídeo. Você sabe que agora nós estamos transmitindo aí. Se eu falar alguma coisa que a empresa que transmite aí achar que é inconveniente, ela derruba o vídeo. Não precisa mais de autorização judicial. Ela derruba. Então, se eu falar mal de alguma religião, de alguma diversidade, de alguma coisa, ela fala, opa, corta o vídeo que está errado. Ela fala. Então, depende de quem está ali assistindo o meu vídeo, ele vai cortar alguma coisa. Já pensou? Por enquanto, nós podemos vir no culto. Vai ser um dia que você vai ter que vender para vir no culto. Não é profecia, irmãos, não é não. É só uma consequência lógica do que está acontecendo. É lógico, irmãos. Isso é lógico. Eu queria dar parabéns para os crentes, mas está um pouco difícil de dar parabéns para nós mesmos. Nós estamos optando, pelo menos no nosso país, na nossa cidade, culto uma vez por semana. A pessoa tem a coragem de falar, eu não sei se eu vou de manhã ou à noite. Irmão, eu não vou pecar aqui em púlpito, né? Mas, irmão, dá vontade, né?
Mas, irmão, vamos lá, para você não ficar colocando coisa na sua mente. Vai. Dá vontade de falar, irmão, tem que ser o 2, claro, óbvio. Cadê aquele desejo de estar na casa do Senhor? Acabou? Tá bom, então vai para o estádio, porque lá o pessoal tem muito desejo. Paulo era zeloso, só que o alvo era errado. Nós temos pessoas no nosso país zelosas, mas para o alvo errado. Um dia Deus tocou no coração daquele homem, e o zelo dele inverteu para o lado bom. E daí ele foi zeloso. Só que tinha um problema. Quando ele era zeloso do lado de lá, ele perseguia. Quando ele fica zeloso para o lado de Cristo, ele é perseguido. Ele tinha cartas para perseguir a igreja. Agora ele tem que descer num cesto fugindo da perseguição. Vai custar alguma coisa. Que eu e você estejamos dispostos e que Deus transforme o seu zelo, se você tiver um zelo para alguma coisa, para algum alvo que não é de Deus, que Deus possa tocar no teu coração e converter o teu caminho para que você tenha um zelo de coisas de Deus. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Semana que vem eu continuo, tá bom? Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, te agradeço pelo estudo e te peço que nós sejamos zelosos do bem. Nós possamos ser zelosos de disseminar, de pregar a Tua palavra. Tira de nós esses ídolos deste mundo que tem tirado a nossa atenção. Assim, Pai, como um dia o Senhor apareceu ao apóstolo Paulo e mudou toda a vida dele, mude a nossa vida, Senhor, naquilo que não estamos te agradando. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Obrigado pelo pastor Neil pregando lá aos índios. Abençoe o Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos enfermos que o Senhor tem recuperado. Obrigado pela Tati aqui perto, aqui agora conosco. E te pedimos pela Terezinha, Senhor Deus, que ela possa sair daquele hospital bem. Abençoe esses cultos, Senhor, que nós possamos ter cada vez pessoas mais zelosas para participar do culto. E para orar ao Senhor. E para ler Tua palavra. E para ter uma vida de santidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você vier aqui presencialmente, sexta-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui. Se não, domingo, 9h da manhã, estamos aqui, tanto na internet como presencialmente. Deus abençoe, estamos encerrando nossa transmissão. Boa noite, meus irmãos.